A força ela pode ser uma força positiva ou força negativa. Então o estudo da física também e matemática é aplicável no Forex, embora não é diretamente proporcional. Nós vamos fazer uma análise bastante significativa. Vamos ver um pouco de teoria, depois vamos entrar na prática. Vamos praticar no MetaTrader 5. Então, força e fraqueza. Na verdade, a fraqueza que estamos a referir também é uma força. Tendência e força, não é? Então, quando o preço está em tendência, esperamos maior força do lado empurrado. Então, quando o preço é empurrado de um lado, esperamos uma força. Temos que vê-lo como uma batalha entre compradores e vendedores, onde vamos tentar analisar a força ou fraqueza de ambos. A melhor maneira de avaliar a força ou fraqueza atual é compará-la com movimentos previamente desenvolvidos. Então, existem movimentos. Uma fraqueza no preço não implica uma mudança de tendência. Então pode não ocorrer mudança de tendência. É simplesmente um sinal de perda de força. Então, preço é um sinal. Então, a fraqueza pode ser um sinal do preço ou preço de um sinal, ou sinal do preço. De perda de força diz-nos que temos de estar preparados para movimentos futuros. Existem várias maneiras de analisar a força, a fraqueza do mercado. A chave é a comparação. Então, este é o método de comparação. Os valores absolutos não são procurados. Trata-se de comparar os movimentos atuais com os movimentos anteriores. Então, no Forex, para se descobrir ou para se analisar a força de tendência, tem que se usar o método de comparação. Não é? Este método de comparação, na verdade, envolve cálculos. Então, vamos analisar o futuro agora, não é? Futuro por causa de resultados ulteriores que podem surgir ao longo da variação. Bem-vindo ao meu canal, chamo-me Osvaldo Sumburano. Então, estamos no Vale do Forex, Trader Vision FX. Então, nós vamos agora aplicar isto na prática. Vamos ver um pouco de alguns exemplos. Esses exemplos são exemplos nítidos, originais. Então, bem-vindo a todos os iniciantes do Forex, bem-vindo àqueles que já vinham operando no mercado. Este canal está aberto para recepcionar ambos tipos de pessoas, não? Os que já estavam no mercado e os que eram antes de estarem no mercado. Bem-vindos, porque a Vale do Forex irá ajudar a entender o que é o mercado Forex e também irá ajudar a saber como, não é, fazer operações e sair a ganhar, embora também existem perdas no Forex. Vamos lá? Então, eu aqui selecionei duas imagens que nos ilustram a força de tendência. Então, temos a força avermelhada, que é a força para baixo, não é? Que mostra uma fraqueza, nós chamamos de fraqueza. E temos aqui a primeira imagem, tem uma força para cima. Então, esta é a velocidade positiva, não é? Então, é a força de tendência alta, não é? Ou simplesmente é a força, não é? É a força. Então, ao meu lado direito, não é? Onde pode fazer a circunscrição aqui com a tinta vermelha, temos a nossa força lenta, não é? Que é uma velocidade lenta. Então, existem muitos nomes que podem ser atribuídos. Vamos analisar agora o primeiro gráfico. Veja só, eu tracei aqui duas linhas paralelas, não é? Duas linhas paralelas
Segunda posição, horizontal. A primeira linha de baixo, ela tem um nome específico e a segunda linha de cima tem um nome específico. Então, primeiro, que é a linha de baixo trata-se de um suporte, não? Trata-se de um suporte, é claro, suporte é um alicerce, não é? Is a base. Então, a segunda linha é a resistência, não é? É o ramo da resistência. Então, muitas das vezes, essas duas linhas, elas são colocadas quando é vista uma acumulação. A acumulação, o que é? A acumulação trata-se de malabarismo, não é? De compra e venda em uma linha reta, não é? De uma forma que nem suba, nem desça drasticamente, então vai mantendo esse malabarismo. Então veja só, trançando, eu fiz uma suposição de duas velas, não é? Não preste atenção assim no formato do desenho, preste atenção no conteúdo. Duas velas, não é? A primeira vela, preta, é uma vela que acabou furando, não é? É uma vela de crescimento. Ela furou a resistência, não é? Fura a resistência, atravessou a resistência, não é? Então, ela vinha muito bem acompanhando o movimento, mas depois fura a resistência. O que acontece? Forma uma outra vela, ok? Quando ela forma uma outra vela em cima, então ela está me dando uma chance de poder entender que há uma possibilidade de um movimento ser alto, mas não significa que o fato de eu ter esta segunda vela, então posso partir para a compra, não é? Não é? Does not mean like this, you see? Does not mean. Então, mas há uma possibilidade de eu fazer a compra nesta segunda vela. Se nós formos a perceber, se forem perceber muito bem, vão perceber que da segunda vela o gráfico volta a descer mais um pouco, volta, atravessa a resistência para a acumulação ou para a zona da acumulação e depois volta a subir de novo. Só quando sobe em cima, ok, da resistência, ela forma um bullish candle de compra, bullish candle de compra, não é? Esta cor verde coloquei como compra, embora não era preciso eu referenciar a cor, porque o que importa é a força para cima é a compra, para baixo a venda. Então temos esta vela muito gigante, muito gigantesca, não é? Então ela é a maior vela de todas as velas. Geralmente essa vela poderia ter sido a primeira ou a segunda, não é? Mas ela formou-se depois de uma pequena curvatura, não é? Este bullish candle é uma vela, é um candle que já comprova, não é? Traz uma prova de que realmente aqui já estou numa tendência alta, não é? Porque o gráfico, ela cresceu, acumulou, furou a resistência com a primeira, formou a segunda vela para me mostrar que está para crescer, mas depois volta para dar um susto. Quando voltou, talvez as outras pessoas poderiam vender, mas não, voltou a formar um bullish. Então há uma necessidade de esperar o movimento nos comprovar. Então o bullish nos comprova. O bullish, eu coloquei aqui uma circunscrição verde em forma de um oval, não é? Uma elipse, não é? No meu corpo muito bem. Então o bullish candle, ela tem essa propriedade de nos dar uma ilustração de que realmente a vela é da tendência alta. Então o bullish, ela é a velocidade da força de tendência alta, não é? Então já temos uma evidência. Vamos para a segunda figura. Tenho aqui também uma acumulação, não é? Uma acumulação, esta aqui é a zona de acumulação. Então tracei minha resistência, meu suporte. Resistência e suporte é uma das primeiras facetas, não é? Bases de um trade. Um trader sempre tem que colocar suporte e resistência, embora existem outros métodos que podem ser usados. Veja só,
Veja só, então, depois da acumulação, aqui temos uma tendência de baixa, mas o que pode ter ocasionado esta velocidade lenta, não é? Que é menos V, velocidade lenta ou queda, não é? Esta aceleração negativa. Da mesma forma como aconteceu ao lado esquerdo, é o que provavelmente tenha acontecido deste lado. O que acontece é o seguinte: depois dessa resistência, a vela ela atravessa o suporte. Quando atravessa o suporte, não é? Atravessa o suporte em forma de um bullish candle. Talvez seja um bullish candle, talvez seja uma estrela, não é? Vai depender do tipo de vela. Talvez seja um martelo invertido, não é? Um martelo invertido. Temos um martelo. O martelo provavelmente é uma vela com um pavio muito enorme, mas que o seu corpo tende para cima. Se estiver invertido, tem um martelo inverso que já indica. Então, dou aqui uma pequena ilustração, não é? Dou aqui uma pequena ilustração. Então, talvez seja um martelo, mas este martelo, quando já está invertido, já não é martelo, na verdade, chama-se estrela, não é? Chama-se estrela. Estrela, geralmente, nós temos visto nos filmes ou em séries que quando cai uma estrela, por causa do seu brilho, então fica aquela impressão de ter sim uma cauda. Então, por isso, o martelo invertido tem que ter o seu pavio para cima e o seu corpo para baixo, não é? E o pavio tem que ser muito maior em relação ao corpo. O corpo tem que ser muito reduzido. Talvez seja um bullish candle, uma estrela, talvez um dodge, talvez um martelo inverso, não é? Então, suponhamos que houve um bullish candle, da mesma forma como aconteceu ao lado esquerdo, quando tendia para uma tendência alta. Então, este bullish candle de venda também já traz uma concepção, traz uma afirmação, traz uma base de que realmente trata-se de uma fraqueza, de uma tendência baixa, trata-se de uma velocidade lenta. Ou seja, quando é para baixo a velocidade é lenta, ou a aceleração é negativa, quando é para cima a velocidade é alta, não é? Ou a aceleração é positiva, não é? Ou podemos dizer, para cima há uma força de tendência e para baixo há uma fraqueza de tendência, mas esses dois gráficos que eu coloquei, elas podem acontecer de uma forma consecutiva. O primeiro talvez podemos ter o primeiro caso, depois o segundo caso. Então, faremos uma análise nítida, não é? We're going to make some analysis, making sure about everything. Então, nós temos aqui um gráfico, vamos analisar ao vivo. Neste gráfico vamos entender o que terá acontecido com este gráfico em comparação, usando os métodos, não é? Quando eu digo em comparação, estou a falar de que nós faremos uma análise para a tendência alta e para a tendência baixa, não é? Aproveitem este vídeo, Black Friday, Forex Valdo, ou Valdo Forex, Dota, FX, Trader Vision. Aproveitem o máximo. Então, as estratégias que eu vou aplicar aqui, vamos aplicar também não somente para hoje, mas também para mais anos. Embora o mercado, quanto mais o tempo, quanto mais dias, o mercado também necessita de um novo aprendizado. Afinal de contas, o que eu trago aqui neste Black Friday em dezembro trata-se de uma estratégia única, não é? Estratégia esta única que trata-se de uma junção de estratégias e técnicas que acabaram concebendo
uma nova técnica muito, mas muito eficaz. Bem, nós aqui vamos traçar a nossa resistência, o nosso suporte. Já coloquei a resistência, deixa-me aqui organizar. Deixa-me aqui organizar, resistência, suporte, que está bom. Então, bem, este gráfico, este trade já vinha de cima, então veio um pouco de cima e veio decrescer até ao ponto onde eu tracei o meu suporte. Se forem perceber, eu consegui identificar uma vela que já mostra o seu crescimento. Quando decresce o gráfico até o suporte, depois forma uma pequena vela um pouco mais enorme, que é um pouco mais enorme, depois forma a segunda, que é superior em relação à terceira decrescente, e a terceira crescente também superior à quarta decrescente. Então significa que já mostra uma tendência alta. Então aqui eu vou colocar a linha trade. Esta linha é muito importante, esta linha controla o movimento da descida. Também pode ser traçada ao contrário, quando o movimento está na subida, para poder controlar a tendência da descida. Então peguem essa estratégia. Estão a ver esta linha 10 por 126. Esta linha está a indicar que a tendência é crescente, ou seja, é uma das linhas que vai demonstrar isso. Há um cruzamento entre esta linha trade, não é, com esta linha pequena que eu tracei, não é? Há um cruzamento, e onde é cruzamento também a vela é maior em relação à vela da descida. Se forem a perceber muito bem, todas as velas, não é, a primeira, a segunda e a terceira vela crescentes, não é, são um pouco maiores em relação à altura do que as velas da venda, não é? Então por isso eu consegui traçar esta linha aqui. Veja aqui neste ponto de cruzamento, este ponto de cruzamento, eu vou puxando esta linha, veja só. Então aqui nesta linha, não, lembrar que não podem se perder esta linha inclinada, esta linha muito maior é a linha trade, que é para controlar o movimento, aonde quebra o movimento de descida. O comprovativo é que onde há um nó de linhas, então significa que essa linha trade comprova que realmente parou de decrescer aqui nesta linha aqui, não é? Porque normalmente poderia dar uma curva para baixo, mas então daqui ela comprova realmente que já está, não é? Então vou chamar esta linha de um cross thread, não é? É um cross thread. The word cross means to cross, you see, the things when I get or when I joins. Então é uma cross thread onde as linhas, a linha de thread cruza-se com a linha de verificação de tendência, que esta pequena linha é uma maravilha. Então, através desta cross thread, eu aqui vou abrir o meu open, o meu thread. Vou abrir o meu thread. Uma das coisas que me faz abrir o meu thread aqui não é por causa do ponto do cruzamento. Por quê? Porque normalmente, embora fiz um cruzamento aqui, a ver, poderia descer para baixo, voltar à resistência, entrar na zona, ok, de suporte e resistência, depois perfurar para baixo e atravessar o suporte. Aí seria um comprovativo de venda, mas o que me faz não ter que esperar este comprovativo é o seguinte: é porque esta vela é superior a outra vela paralela a esta de venda. Por isso eu tracei esta linha, não é, de 126 graus. Esta linha pequena que cruzou-se com a linha de trade, não é? Ok, preste atenção. Cross open. Então
Eu coloquei aqui um Fibonacci, ok? Este Fibonacci, porque eu coloquei deste jeito. Coloquei Fibonacci deste jeito por causa de uma coisa. Por causa de uma coisa muito importante. Fibonacci trata-se de um cálculo matemático que tem que ser reconhecida, não é? O como deve ser colocado, não pode ser colocado de qualquer maneira. As medições de Fibonacci envolvem matemática pura e aplicada. Então, daqui do meu suporte, segundo a tendência de venda ou tendência de queda, a velocidade lenta, se nós formos a subir, nós temos o nosso ponto mais alto, mais ou menos aqui, não é? Onde a linha de queda vai passando por si, onde temos a vela de compra rejeitada, não é? Tá aí. Então, eu fiz a medição de Fibonacci daqui, deste cruzamento aqui, desta curva aqui, até ao nosso ponto mais baixo. Então aqui é o ponto mais alto, ponto mais baixo. Normalmente poderia ter pego o cruzamento que está de cima, mas preferi pegar o cruzamento que está de baixo, não é? Em comparação com o cruzamento que está de baixo, né? De baixo para baixo. Então tenho Fibonacci. Então, isso já é muito bom. Isso já é muito bom, não é? Isso já é muito bom. Então, nós vamos fazer aqui as medições. Então, desta linha, que é o ponto mais baixo do nosso suporte, até onde termina a linha de Fibonacci, nós vamos levar esta medida, projetarmos para cima, não é? Então, eu projetei para cima e coloquei um take profit, ok? Atenção, aqui já é um cálculo matemático. Projetei para cima, coloquei take profit, significa que o gráfico vai passar desta linha, ok? O gráfico passa desta linha. Não é? Então, bullish candle is the confirmation, ok? Então, além daqui do cross trade, que onde eu fiz o meu open e que também me induziu a fazer um buy, ok? A comprar as paridades aqui, foi também o bullish candle. Associando esta aula prática com a aula teórica que nós tivemos alguns minutos atrás, aquela parte teórica, nós vimos que, de acordo com as análises, a análise de força, nós precisamos de ter uma força muito maior para baixo ou muito menor para, aliás, muito maior para cima e muito menor para baixo. Então, se nós temos um bullish candle, perto da nossa análise de tendência, perto do nosso cross trade open, então significa que nós já podemos fazer uma compra, porque o bullish candle já está para trazer esta idealização. Então veja, eu estou projetando esta linha, projeto este Fibonacci, ver o que eu fiz bem. Está aí, mesma medida. Atenção que tem que fazer uma boa medição, ok? Uma boa medição até que tudo dê certo. Parece que alguma coisa aqui não está 100% bom, então vou ter que retificar
algumas coisas aqui. Vou ter que retificar algumas coisas aqui. Vou ter que retificar algumas coisas. Ok. Então aqui como é que eu faço? Deixa eu ver se eu consigo arranjar isto. Aqui é importante compreender as primeiras projeções. Agora, quem for a compreender as primeiras projeções que eu fiz vai compreender o porquê o gráfico ele chegou até onde está posicionado neste exato momento, não é? Vai compreender até onde, aliás, o porquê o gráfico está posicionado daquele jeito. Então tudo há uma razão. Deve lembrar-se da primeira lição. A lição esta que tem a ver com a tendência alta. Então, nós traçamos aqui o suporte, resistência e fizemos uma compra de acordo com um certo comprovativo, né, de uma força, um bullish candle, não é? Então, através deste bullish candle, então ficamos com a firmeza de que realmente nós já poderíamos fazer uma compra, não é? Então ficamos com certeza de que poderíamos fazer uma compra. Então nós temos que aplicar esta teoria lá no gráfico, no original. No gráfico original. Aqui uma pequena bagunça. Vou arranjando aqui problemas técnicos. Ok, já está. Então vejam que eu coloquei esta linha, não é, cor-de-rosa em V, na forma de V. O que quer dizer? Quer dizer que desta acumulação, não é, em que depois for uma pequena tendência crescente, normalmente aqui neste sentido em V, não é, aqui neste sentido em V, poderia não ter tocado na resistência só, ir para cima. Poderia ter tocado na resistência, voltar a entrar na zona de acumulação, sucessivamente perfurar o suporte e ir para baixo. Ok. Se entrasse na zona de resistência e suporte, não significaria que seria compra ou venda, ok? Mas se perfurasse esta zona de suporte, realmente já seria uma compra, porque ele já teria perfurado a zona da compra, que é a resistência. Então vamos só. Então ele iria para baixo, né? Ele ia para baixo se não tivesse respeitado aquela tendência. Iria para baixo. Então é mais ou menos essa experiência que eu trago aqui para vocês terem perceber na verdade os cálculos, como é que este trade sucedeu, para que na verdade houvesse essa formação. Na verdade trata-se de uma pequena previsão. Na verdade esta previsão é uma previsão que envolve cálculos. No Forex envolve-se cálculos. Então aqui a linha de Fibonacci parece que não está muito boa. Vou ter que fazer reajustes. Agora sim. Esta aqui está muito inclinada para baixo. Vou ter que reajustar muito bem. Uma inclinação para baixo. Agora parece que já está bem. Então se eu já tenho esta linha de Fibonacci, ela já me garante o meu primeiro take profit. Já projetei. I will take profit nice. This is my take profit nice. Então
eu já projetei o primeiro take profit. Atenção que o meu primeiro take profit depende da primeira medição de Fibonacci, não é? Da primeira medição de Fibonacci. E este Fibonacci eu pude projetar através do ponto mais alto e o ponto mais baixo. Não projetei através do suporte de resistência. Não é? Não, porque é impossível. É possível sim projetar, mas já teria que projetar a mas muitas linhas para poder provar o cálculo, não é? Então, se forem perceber, o meu primeiro take profit nice, ela vai de encontro com a primeira linha, não é? De tendência de fraqueza, não é? Do lado esquerdo, não é? Vai de encontro, embora possa ter aquela pequena separação e tal. Bem, esta linha verde pequena que eu tracei é muito importante. Vejam só o que aconteceu até aqui. Esta linha verde é muito importante. Porque esta linha verde eu tracei ela, eu poderia ter colocado em cima desta vela, não é? Em cima desta vela vermelha para passar por de cima desta segunda vela de compra preta, não é? Para formar aqui um ângulo de 90 graus, mais ou menos, não é? Mas aqui o objetivo é entender a concepção dessas velas, do formato dessas velas, não é? Essas velas de compra são maiores, não apenas estou a estudar o tamanho delas, não é? Mas estou a falar da separação. Elas são maiores em relação à altura das velas de venda, não é? Formam uma escada um pouco mais superior, não é? E também, além disso, já é a primeira evidência, não é? A segunda evidência é que a linha de trader ela é rompida na segunda vela de compra, não é? É rompida já com bullish candle, não é? E além disso, esta tendência de fraqueza, ela respeitou o nosso suporte e a nossa resistência. Tá aí, então vamos continuar aqui com as nossas medições. Então tá aí, vou comprovar as medidas, certo? Então, por isso este gráfico, ela encontrou-se mais ou menos ali. Então, aqui estou a tentar fazer o quê? Estou a tentar mostrar a vós o porquê o gráfico chegou até aqui, não é? Quais foram as medições, quais foram os cálculos estimados, não é? Que o fizeram com que o gráfico na verdade chegasse até aqui, não é? Então este era a projeção que tinha de ser feita para que o gráfico pudesse chegar até aqui. Então significa que os traders que conseguiram manipular, não é? Este gráfico através de um estudo não este, né? Mas mais ou menos semelhante como este, significa que terão conseguido fazer um bom take profit, não é? Aqui é mais de 10 pips, é muita coisa, dependendo do lote que a pessoa também vai colocar, é muita coisa boa. Então há uma necessidade de se implementar, não é, a teoria com a prática, não é? Então há uma necessidade de se implementar a teoria com a prática. Veja só, a análise ela está ficando muito doce. Estou a ser um pouco lento para poderem pegar as estratégias, embora há uma possibilidade também de voltarem a repetir o vídeo ou a tornar o vídeo um pouco mais lento, não é? Das próximas vezes que vão assistir o vídeo. Então, para a força fraca, não é? Para a força fraca, ou seja, a venda, não é? Deve-se fazer a mesma análise, não é? Porque a análise ficou perfeita. Lembrar que seguimos a análise da compra, não é? Estou a falar de quê? Estou a falar daquelas primeiras projeções teóricas que nós tivemos, daqueles dois gráficos, já o primeiro e o segundo, de compra e venda, não é? Então nós estamos a aplicar
esses estudos aqui. Não é? Veja o que está acontecendo com o Fibonacci, o projeto até aqui. E tudo está a dar certo, está a copiar tanto de cima para baixo. Fibonacci está a mostrar que as medidas, que o gráfico andou segundo essas medidas, estás a ver seu projeto para cima também. Então, o gráfico cresceu de acordo com o número desta tendência de Fibonacci. Não é? Então, quem fez o primeiro take profit, ele fez mais de 10 pips. Quem fez o segundo profit, acabou arrecadando aí talvez umas 6, 7 pips, não é? 6, 7 pips. Tem segundo take profit, veja só. O gráfico está totalmente certo, não é? A linha de Fibonacci, ela nos prova isso. Então há uma necessidade de voltar a lembrar, não é? Ou a repetir o vídeo para poderem ver muito bem como eu tracei a linha de Fibonacci, porque um dos grandes segredos é a linha de Fibonacci. Se forem a prestar atenção, é possível projetar este gráfico, okay? Projetar este gráfico apenas com o Fibonacci, não é? Projetar toda ela apenas com essas medidas, sem mudar nenhuma medida, se possível. Sem mudar nenhuma medida, se possível. É sim possível projetar todo o gráfico assim como está, só com essas duas medidas de Fibonacci, não é possível. Aquelas medidas poderiam ter sido obtidas em um outro qualquer ponto, não é? Se tivessem sido obtidos num qualquer ponto, ou se eu tivesse pego num qualquer ponto, as medidas não seriam iguais, seriam diferentes, mas eu teria que fazer um número de cálculos de acordo com o ponto mais alto e o ponto mais baixo dessa região. E veja que eu estou a caminhar, aqui tenho o meu take profit 2, não é? Projetei para cima. Voltando ao estudo aqui, uma pequena ilustração. Veja só, tudo está a acontecer. Tudo está a acontecer. Não. A nossa teoria, ela já vinha nos mostrando isso. Não. Vinha nos mostrando a tendência, força, não. Tendência, força, tendência, força, tendência. Pode ser alta, pode ser baixa, não é? A tendência pode ser alta, pode ser baixa, ou seja, pode ter uma força, uma velocidade alta, uma velocidade baixa que mostra uma fraqueza, mas esta tendência pode ser estudada através do método de comparação, não é? O que é comparação? O método de comparação compreende o quê? Compreende analisar a força, não é? Ou a fraqueza de ambos, ok? De ambos, não é? Tanto da parte crescente, da parte decrescente. O que é isso? Isso significa analisar a compra e a venda, porque o gráfico, ela forma um malabarismo, não é? O gráfico é como se fosse um fogo, não é? Quando arde. É um malabarismo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima. Então, há uma necessidade de se analisar essas particularidades. Então, essas partes sublinhadas são as partes que depois devem pegar mais, não é? Embora quase sublinhei todo o texto. Então, é um pequeno texto, vão ler, vão para poderem consolidar a teoria com a prática. Bem, lembrar que tenho o meu take profit 1, já estou a projetar em cima do take profit 1 o meu take profit 2. Atenção, estão a ver? Meu take profit 2. Então, posso também projetar para cima, mas já depende, não é, das condições gráficas, depende da altura em que o gráfico já venha tendo, não é? Quando fazia venda ou quando fazia compra. Estou a falar de uma sucessão anterior. Bem, eu projetei e deixei alguns trades e fui para frente. O que significa isso? Significa que quando estás no mercado a fazer a compra de paridades,
não vais querer pegar todo o movimento possível. Não. Às vezes, as pessoas tomam stop loss por causa disto. Querem pegar todo o movimento. Se forem prestar atenção, daqui onde eu estou a projetar agora, e se formos a voltar um pouco para trás, é uma pequena distância só. Mas é como se eu tivesse feito take profit 2, depois parei para ver se o gráfico ainda me daria um sinal de continuar para cima, mas não me deu. Se tivesse dado um bullish candle, não é? Um bullish candle na terceira fase, aliás, sim, na terceira fase, depois da segunda, do segundo take profit, se tivesse dado um bullish candle, aí também seria uma prova de que ainda continua, vai para cima. Então eu projetaria o meu take profit 3, mas o gráfico não fez isso. O gráfico me deu um sinal ao contrário, então parei, não é? Uma coisa de alguns minutos para ver qual é o comportamento do gráfico. O gráfico decresceu até um certo ponto. Então, o gráfico fez isto. O gráfico fez isto. Já analisamos a primeira parte, nós vamos analisar agora a segunda parte, que é a força, a tendência para baixo, ou seja, a fraqueza, não é? Ou a tendência fraca, a velocidade lenta, não é? Uma velocidade de aceleração assim que é negativa. Lembrar que é quando o nosso suporte é rompida, forma uma vela, não sei, talvez doge ou dúvidas, não sei o tipo de vela, mas já há uma prova de uma vela que é um bullish candle, não é? Que mostra uma potência, não é um boost, que mostra uma potência de que realmente ele está envolvendo todos os traders ou todo trader para baixo. Então, se nós formos a ver, temos aqui um bullish candle, não é? Um bullish candle. Depois deste movimento, não é? Muito, mas muito mesmo, muito decrescente. O gráfico ele decresce demais. Problemas técnicos aqui. Mas vamos que vamos. Então, o gráfico ele decresceu. Depois de ter feito o take profit 2, decresceu demais. Mas quando decresce, não significa que só por ter decrescido tanto parou de decrescer. Não. Há um sinal. O sinal qual é? É aquele que nós vimos lá na teoria. Um bullish candle. Depois de algumas velas, um bullish candle para mostrar que ainda há uma potência para cima. Então, o bullish candle, ela mostra isso. Ela mostra isso. Não? Ela mostra isso. Então, esse bullish candle já mostra que há que há um decréscimo, que é uma velocidade super negativa que vai ocorrer, que é uma tendência muito baixa que vai suceder. Não? Então, depois de termos aproveitado o movimento forte, ok? Que é um movimento que nós temos estudado, ok, alguns minutos atrás, não é? Então, nós conseguimos fazer o TP1, que é o Take Profit 1, e conseguimos fazer o Take Profit 2, ok? We succeeded to make Profit 1 and Profit 2. Então, fizemos 2 Take Profits. Então, depois esperamos um bocadinho o gráfico nos dar uma resposta de descontinuidade ou continuidade, não é? Mas o gráfico nos deu descontinuidade, porque não mostrou o interesse em tirar um bullish candle depois do segundo take profit. Então isso mostrou que o gráfico já havia perdido força, ok? Havia perdido força, mas quando perde uma força, quando ele já está numa posição de fraqueza, ele depois volta a formar um bullish candle de fraqueza, ou seja, a dizer ou a dar a informação de que I'm being so ou more less, ok? Estou a ficar cada vez mais fraco, ok? Tendo a ficar mais fraco, tendo a ficar mais para baixo, ok? Tendo a ficar mais para baixo, há uma venda que vai ocorrer de uma forma muito, mas muito bonita, não? Então há uma necessidade de se compreender isso. Também vão lendo os trechos que eu vou escrevendo, não é? Que eu vou escrevendo. Então, há uma necessidade de esperarmos até termos velas e
uma estrutura. A estrutura qual é? A estrutura é a estrutura que nós estudamos, que é a estrutura 1 e a estrutura 2, na parte teórica, ok? Essas são duas estruturas, não é? Para poder traçar o suporte, sei lá quantos. Então, também há uma necessidade de termos as velas que vão provar, ok, a nossa entrada, que vão provar a nossa continuidade desta tendência. Por quê? Aqui, por exemplo, eu busquei, da mesma forma como eu fiz lá, eu busquei aqui o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Então, coloquei aqui resistência, coloquei aqui no suporte. Que deixe-me organizar isto. Então aqui tenho o meu Fibonacci. Ok. A inclinação parece que não está 100%, mas vou criando aqui alguns reajustes. Ok. Tá aí. Então, aqui tem dois pontos, não é? Mais baixo. Tem um ponto mais alto, que é o primeiro ponto onde eu escrevi resistência, e tem um outro ponto, que é o ponto mais baixo de todos os pontos. Então coloquei como suporte. Aqui já vai entrar muita matemática. Por quê? Não basta somente termos essas duas partes, resistência e suporte. Há uma necessidade de fazermos alguns cálculos super intensivos só para poder comprovar aqui. Veja só, então aqui eu vou fazer o meu open do lote. Por que eu faço o meu open do lote? Por quê? Porque eu já tinha um bullish candle, né? Uma força de fraqueza, né? Ok? Então, depois disso eu só deixei o gráfico. Veja que depois de bullish candle, o gráfico volta a tentar usurpar. Parece que estava a crescer. Então quem fez a venda aqui já estava a pegar cabeça. Não, perdi, I just lost my money, I lost my coins, I lost my money. No, the strategy was so bad. Então, não. Depois de estudar essa estrutura, as velas próprias, o mercado pode até tentar contrariar, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, veja só, resistência, suporte. Resistência, suporte. Resistência, suporte. Como é que eu vou fazer isso? Aqui eu posso fazer, por exemplo, na verdade, a abertura do lote poderia ter sido feita em qualquer ponto depois do bullish candle, não é? Ou no próprio bullish candle. Porque no próprio bullish candle já é diferente da outra seção que nós vínhamos analisando. Aqui já entraria diretamente no bullish candle porque o movimento já vinha decrescendo, não é? Nós já tenho prova de que realmente o movimento já vinha decrescendo. Então, só o movimento está crescendo mais. Está provando para mim que era decrescer mais. Não poderia ter feito logo quando abriu o bullish candle, ou teria esperado por causa daquela tendência, não é? Daquela contratendência que houve bullish candle. Houve uma pequena contratendência para cima. Pareceu que o bullish candle ele não era o bullish candle exato, não é? Então é daí onde muitos começam a sair do mercado, porque não, vou perder, é um bullish candle sim, de acordo com a teoria, mas há uma contradição. Não, daí as coisas vão acontecendo. Agora prestem muita atenção aqui neste Fibonacci. Da mesma forma como eu fiz as projeções, quando analisamos a força ou velocidade forte ou alta, eu vou fazendo as medições 2 a 2, não é? Vou usar duas linhas de Fibonacci. Então, daí projetei para cima, projetei para, não é? Então, ter esta medida, não é? Ter esta medida, projeto para baixo, não é? Para entender como é que este gráfico desceu, não é? Por quê? Porque este Fibonacci, de acordo com os cálculos, irá bater exatamente
irá bater exatamente onde o gráfico terminou. Se é projetado linha de Fibonacci e não bate, ok? E não bate no ponto em que o gráfico termina e começa uma outra tendência, significa que este Fibonacci foi mal calculado. E um Fibonacci mal calculado significa que toda a estratégia foi em vão. Na verdade, o Fibonacci ele não estraga a estratégia, ele só cria uma deficiência na estratégia. Mas o Fibonacci ele é perfeito, ele aperfeiçoou a estratégia, veja só. Então, dali, estou a projetar, vamos projetar aqui, open, ok? Esta medida é esta medida aqui, ok? Esta medida de suporte e resistência. Medida de, não esquece, medida de suporte e resistência. No primeiro gráfico eu não necessitei por causa do formato, ok? Mas eu já vinha dizendo que eu poderia ter pego o ponto mais alto e o ponto mais baixo, não? Tá aí. Então, a mesma medida que eu fiz aqui do suporte e resistência. Deixa eu melhor colocar aqui alguns sinais. Aí, certo. Está correto. Suporte e resistência. Está muito correto. Suporte e resistência está correto. Por quê? Porque talvez eu poderia ter feito aqui open the lot. Poderia ter feito aqui, mas também poderia ter feito na abertura de bullish, não é? Mas para quem fez o open do lot no suporte, fez muito bem para evitar medo. Por quê? Porque depois do bullish candle, o gráfico faz uma grande contradição para cima e depois faz um ponto muito, mas muito mesmo fraco para baixo, não é? A primeira tendência, que é a primeira curva, o primeiro bullish candle, onde o gráfico depois cresce até a resistência. Pareceu que era definitivo, mas depois dá uma curvatura e veja só que ele fechou a tendência de fraqueza com o bullish candle, quase com o bullish candle, porque depois do bullish candle ele abriu uma pequena vela, mas depois abre uma nova tendência, aliás termina a tendência de decaimento, onde eu coloquei open lot com bullish candle. De novo ele prova que realmente ele ainda vai para baixo e na verdade ele dá esta firmeza por ter feito da segunda vez. Então é mais ou menos isto. Há uma coisa que eu aprendi lendo vários livros, né? Vários livros. Um dos livros é a técnica de Wyckoff, muitos livros sobre Mindset, ICT, etc. Muitos livros. Eu pude perceber, isso não está escrito nesses livros, mas eu pude embeber disso, perceber que no Forex o X é igual a Y. Na matemática normal, X não é igual a Y, são duas incógnitas diferentes, não é? São duas incógnitas que são muito indiferentes, mas no Forex é o contrário, não é? Então eu coloquei X e Y, então X, ok, Y suporte, X resistência. Não havia uma necessidade absoluta, não é?
mas é uma coisa um pouco inclusiva, não é só para acompanhar aquilo que eu estudo, não é? Então é para não perdermos as medidas. Eu tracei ali duas linhas verdes, mas é para não perdermos as medidas. Então, a mesma medida de x e y, ou x mais y no Forex, tem que ser igual a outra medida de yx ou x e y, não é? Tem que ser exatamente igual. Então, esta linha de Fibonacci, posso mover por aqui. Estamos a levar um pouco de tempo porque as medidas elas devem ser exatamente iguais. Então depois de termos feito o Open, não é? Naquele bullish candle de queda, era só esperar, não? Era só esperarmos, não é? Formar-se um movimento em que poderemos comprovar. Enquanto eu movo, ok, vou mover o meu Fibonacci. O meu Fibonacci ele me diz algo. Ele me diz que o x é igual ao y. As medidas são as mesmas. Então, o segredo aqui é saber controlar as velas próprias, não é? Ou as velas que muitas das vezes têm sido o alvo das tendências. Não só o bullish candle, mas também outras velas como o martelo, como a vela do tipo Doji, não é? Ou Doji, não é? Muitas das vezes Doji é uma vela um pouco mais alta e que não tenha pavis. Por vezes pode ter uns pequenos pavis, da mesma forma como conseguem observar aqui. Preste atenção aqui. Lembrar que no Forex x é igual a y, ou y deve ser igual a x. Então, das mesmas medidas que nós projetamos aonde nós fazemos o nosso Open Trade, devem ser as mesmas aqui. Embora nós já temos a linha do Fibonacci para nos guiar, não é? Embora temos a linha do Fibonacci para nos guiar, mas há uma necessidade de colocarmos, de registrarmos esses pontos, não é? Então, esta análise gráfica é para mostrar, não é? O como este gráfico ela cresceu e decresceu, quais foram as medidas e qual foi o segredo. Por quê? Porque além das medidas, há um segredo por detrás das medidas, há um segredo por detrás do crescimento, há um segredo por detrás de uma tendência, há um segredo. There is a secret. There is a secret. There is a secret behind. Então nós precisamos de entender isso. Então quem pegou até aqui a técnica, do Vale do Forex, vai se dar muito bem. Dizer aproveita este Black Friday, porque esta técnica é uma técnica que, ao ser aplicada, ela vai beneficiar muito.
ela vai beneficiar muito. Ok, vamos traçar aqui duas linhas paralelas só para entendermos aqui o que aconteceu com os traders. Se nós formos a perceber, agora já há uma tendência de alta, mas esta tendência de alta verificou-se depois de um certo limite, de uma vela ser rejeitada, não é? Uma pequena vela de venda. Agora, preste atenção numa coisa. A tendência de alta aqui, agora nesta sessão em que nós estamos, só acontece depois de ter terminado ou se cumprido todas as medidas de Fibonacci. Ok? Se forem a prestar bem atenção, as medidas que nós fizemos, ok? Ou as medidas, gosto de falar na pluralidade, não é? Porque acredito que estão a acompanhar o vídeo, que irão acompanhar, mas o que acontece? O que acontece é que há um segredo por detrás da medida. Quando cumpre-se o Fibonacci, veja só as medidas do Fibonacci. É claro que pode ter ficado algumas percentagens, não é? E aquelas percentagens são muito boas. Por quê? Porque são percentagens de risco, ok? São percentagens de risco. Também a pessoa não vai colocar o TP exatamente na linha em que o Fibonacci vai determinar, embora o Fibonacci sempre vai cumprir, mas tem que ser um pouco mais para baixo, não é? Pelo menos menos um pip ou menos metade de um pip, não é? Só para não arriscar. Está aqui, cumpriu-se. Então, projetamos. Problemas técnicos. Perdão. Então, perdão pelos ruídos, não é? Está gente do outro lado, mas vamos começar aqui, vamos continuar, aliás, com a nossa aula. É mais ou menos isto. Então, só começa a tendência alta depois de ter terminado o Fibonacci. Então, não precisa estragarem as linhas em que vinham fazendo as projeções, porque está batendo, está aqui, o Fibonacci está aqui, está batendo, bateu, está aqui, bateu, está aqui, pá, está aí, pá, está aí, exatamente, Então, as mesmas medidas de Fibonacci que nós já vínhamos traçando quando nós fizemos o estudo da fraqueza, da perca de força, não é? Num bullish candle de venda. São as mesmas medidas que nós traçamos, fizemos os nossos take profits, ok? Fizemos os nossos take profits até que, não é? Até que ocorresse a mudança de tendência. Por exemplo, por que muda a tendência aqui? De repente, não é? Aqui no início das minhas duas linhas paralelas que estão tendendo para cima. Porque a tendência vem terminar aqui. Se forem a ver, aqui já não tem a prova de um bullish candle de venda. Ok? Significa que já não há força de venda. É por isso que o gráfico vem desviar daqui mesmo, vem, não é? Em torno dessas linhas paralelas que eu tracei. Aqui a cor azul. Não. Se tivesse um bullish candle a vermelho, não é? Provavelmente, tem a palavra, provavelmente haveria também um pequeno discremento, ou maior discremento, ou menor discremento. Tem. Mas é uma tendência alta agora, uma nova tendência. Agora, esta tendência aqui poderia não bater até a medida. Esta tendência, embora as medidas estão certas, quando eu provo, não é? Estou provando agora aqui, não é? Embora essas medidas, ok, estejam certas,
ela poderia chegar até aqui no fim das minhas duas linhas paralelas e voltar para baixo, ou seja, com um bullish candle para baixo. Mas não acontece isso, acontece que ele prova a tendência com outro bullish candle ao contrário, que é bullish candle de acordo com a tendência, não é? Do trader que está na minha zona das duas linhas paralelas azul, não é? Bullish candle de confirmação de uma velocidade ou força forte, que é a força de alta, e é um bullish candle exatamente com a mesma altura dos meus Fibonacci. Veja que quando eu projeto o meu Fibonacci, eu faço de baixo o take profit 1, depois faço o take profit 2, tá aqui, e corri um oeiro novamente. Corri um oeiro, paciência. Paciência. Então, assim eu dizia, quando ocorre a prova deste movimento, a confirmação do movimento, acontece com um candle, com um bullish candle, não é? Que vem provar realmente que esta tendência que está a tentar tentar para cima, realmente é uma tendência alta. Então, as medidas ainda estão certas. Projeto uma vez, não é? Aqui eu take profit 3, depois, não é? Tinha que ter colocado, mas tudo bem. Vou deixar, o que importa é entender isso. Então, tenho aqui o meu take profit, projeto outro take profit com a mesma medida, e se forem perceber, o gráfico só termina aonde o Fibonacci termina. De novo, volto a repetir, embora às vezes o Fibonacci não será diretamente proporcional com as medidas exatas, não é? Ou seja, medidas cheias, pode ter um intervalo de um pip ou de meio pip, ok? Mas o que importa é que o gráfico tem que passar da linha de Fibonacci, tem que chegar até o topo onde a linha de Fibonacci chega. Se o gráfico não chega até lá, significa que a análise não está boa. Então, nada de começar a fazer uma análise num ponto só porque o gráfico está a começar a mudar de tendência e depois mudarem as medidas. Não é de qualquer maneira, não. Existem momentos, raramente, que sim, há uma necessidade de se trocar as medidas, não é? Dependendo do dia, do movimento e a volatilidade. Mas há uma necessidade de implementar essas mesmas medidas. Vejam o gráfico num cronograma diferenciado, não é? Vejam que nós descemos, não é? E voltamos a subir com as mesmas medidas. Então, subimos, descemos, subimos com exatamente as mesmas medidas. Então, devem dominar esta técnica. Não é? Esta técnica é aplicável em qualquer que seja para, não é? Em qualquer que seja para, não é? Nasdaq, não é? O Nasdaq, XAUSD, não é? Cripto, moedas, não é? Que é BTC ou BTUSD, não é? Aplicável no Silva, não é? Que é o Ghost USD, não é? Tem Gold with Silver, que we can apply. É mais ou menos isto. Então, há uma necessidade de medidas dominarem
esse tipo de análise, não é? Dominar esse tipo de análise. Bem, o estudo de hoje, ela baseia que é esse. Hello guys, Valdo Forex. Yes, you see. Thank you for coming back to my channel. Thank you for coming back to my channel. Yes, that is great. Let's be great together. Let's be great together. Yeah, man, man, what, I'm not to take time. I only want to advise you about something so foremost important. I will repeat, so foremost important. Many people are giving up in the market. They start the market trade and they left only. Man, I'm telling you, no need this. No precisa clicar nisso quando aparecer. Deixa eu clicar. So, man, there are something so much foremost important. Don't give up in the market. Why? The market is the opportunity that can change many things in your life. Okay? I'm not talking to you that there is no other thing that can change, okay, can help you, okay? But market is a job, you see. And the market is a better and better option. Yeah. But don't give up. Why many people are giving up? Sometimes because they learn many strategies and they don't succeed to understand, or they understand it, but because they are many, they don't succeed to formulate one strategy. They got embarrassed and they leave the market. Man, you shall not leave the market, but you shall live by the market. This is the advice. Let's carry on in the market. Don't give up in the market. This is not the lesson of the mindset, no, but I'm telling you the truth. Carry on in the market. You see, carry on in the market. Não pare de fazer o mercado forex. You see, é a melhor opção. Okay? É uma das melhores opções. Okay? Sometimes it will get hard. Why? Getting some lows. You see, why? Because many people, they don't want to learn. They only want to open the accounts in the broker and they put money there and they got lost. First, the education in forex. The education means to learn the patterns, learn about the strategy, learn the candles, many things, and the mindset, how to position yourself in the market. You see, so I bring for you in your channel all these lessons to update yourself. Why? The market is still going high, going down. We don't know where it goes, but we can prevent using what? Education in the market. So this is the Valdo Forex advice for you. Take it. You see, take it in your heart, by meaning take it in your mind. It will help you. You see, but don't give up in the market. Carry on. Don't give up in the market. Okay? Don't give up in the market. Don't give up in the market. You see, Forex is Valdo, we are together. Nice.